song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Como a gente já vinha comentado aí com o pessoal, as lideranças comunitárias, mas o pessoal que assiste a TV comunitária, que no segundo turno a gente traria os representantes aí, os que ficassem no segundo turno para prefeito e vice também, né? Então hoje nós temos aqui a chapa representada aí pelo candidato do PL, o Perondi, né? E hoje aqui no estúdio nós vamos estar aqui representando nossa chapa, a Adriane Rodrigues, né? Que é a vice-prefeita da chapa, que foi para o segundo turno, né? Grande vitória, passar para o segundo turno com 6 candidatos não é fácil. No primeiro turno a gente entrevistou os 6 candidatos. E agora a gente vai dar oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo conhecer as propostas do candidato. Tá? Vamos falar sobre a primeira pergunta que eu faço para a Adriane, né? A Adriane Rodrigues, né? Quando eu conheci a Adriane Rodrigues era bem pequenininha, né? Eu acompanhei muito trabalho. Acompanhei o pai dela, né? O Anselmo Rodrigues, que foi prefeito da nossa cidade e hoje, né, está aqui no estúdio com a gente. Nós vamos estar na segunda-feira entrevistando o Fernando Marrone, tá, que vai estar aqui também. São 30 minutos aí para a gente conhecer a proposta de governo aí da chapa Perondi e Adriane. Boa tarde, Adriane. Boa tarde, Valdir. É um imenso prazer estar aqui debatendo sobre o que de fato vale na política, né? Que é olhar para os bairros, porque Sim. É lá que tem a vida, é lá que está o cidadão, é lá que vem a necessidade, é lá que estão os anseios. Então, meu boa tarde a todos, meu boa tarde à comunidade, meu boa tarde a ti. E obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com a comunidade. Vamos tocar saúde. Qual é o plano que inclui no plano de governo do Perondi em relação à saúde? A visão que tem de agora e o que pretende fazer como candidato a vice, né, representando hoje o Perondi que está em agenda, né? Então, gostaria que a Adriane nos falasse qual é o plano de governo que tem para a saúde. Bom, saúde sempre foi uma bandeira da família Rodrigues, tanto do meu pai, que é médico, como minha, que cresci neste meio. Cresci do lado de um médico e depois de um político que focou na saúde. Hoje nós temos mais de 60 mil pessoas necessitando de atendimento, exame, medicamento, cirurgia. Na fila da angústia, na fila da dor, na fila da morte, como a gente fala. Sim, porque muitas pessoas não resistem os 2, 4, 6 anos de espera e acabam falecendo. São crianças, são filhos que deixam o desespero dos pais, são pais que deixam filhos órfãos. Então esse é nosso foco número 1, Valdir. Zerar a fila do SUS. Para isso nós teremos um mutirão da saúde, um mutirão com médicos, um mutirão com as nossas universidades, um mutirão com os nossos hospitais, enfim, focaríamos todas as nossas forças. Nossa bandeira é reduzir o número de CCs, o número de secretarias, para conseguir ter um pouco mais de direcionamento para a saúde. A verba da prefeitura voltada para a saúde, para a dor do nosso povo, para a dor das pessoas de Pelotas. E são várias as formas de fazer isso. Não é só o atendimento no posto, naquele que você conhece como postinho. É também tendo a telemedicina, chegando naquele que não tem condições de sair de casa, de proporcionar através do seu celular ou de uma central dentro do posto que também possa trazer uma abrangência maior, consulta com o médico, outros consultam pelo telefone, dentro de uma sede, dentro de um espaço orientado pelo próprio posto de saúde. Então, são várias formas da gente acelerar o processo, mas nosso ponto número 1, já no dia 1º de janeiro, é olhar para a saúde. Pergunta também que a gente tem, e aí eu faço pergunta pelo Conselho da Saúde, eu faço parte também do Conselho da Saúde, representando a UPACAF, e qual vai ser a relação com os movimentos sociais do governo
Peronde e Adriana. Bom, primeiro, o movimento social é tudo aquilo que envolve a sociedade, né? Que envolve o povo. Movimento social são as políticas que acessam, que aproximam a prefeitura da população, né? Eu acho que, como vice, isso é um papel que me cabe. É um papel que eu gostaria de honrar, de estar junto com a população, de ouvir os anseios, seja nas dores ou seja nas diversões. Seja falando das questões sociais mais propriamente ditas, né? Como do emprego, como da oportunidade de um curso técnico, como na oportunidade do turismo, como uma porta social. Eu quero estar à frente. Agora, tu me perguntas direcionadamente em alguma bandeira? Bom, nós temos aí a Secretaria de Assistência Social, mas não é nela que eu quero atuar também. Eu quero estar junto em todas as secretarias, inclusive olhando para o lado social. A gente tem acompanhado nos debates, e se fala muito em saúde, tá? E a gente quer saber, tu já falou, a questão da lista de espera. Tá? O investimento da saúde vai ser prioridade para o governo? Prioridade número 1, a dor das pessoas é o que mais importa. Vamos falar também agora, né? Vamos falar sobre bairros, né? A Adriana gosta de falar de bairro aí, né? Porque a gente, né, sempre esteve próximo dos bairros, né? Eu gostaria que a Adriana nos falasse sobre a questão do transporte coletivo. A população reclama muito do transporte coletivo. Como é que vai funcionar e como é que vai ser a cobrança da fiscalização em relação ao transporte coletivo que não cumpre horário? Valdir, é muito difícil falar de transporte coletivo, de falar de qualquer coisa que entra no bairro, né? Hoje nós não temos rua. As pessoas não têm como ir e vir, como sair e chegar de casa. Hoje virou comum para as pessoas terem um par de botas de borracha e quando sai de casa, sai vestindo elas e quando volta para casa tem que colocá-las de novo. Muitos não conseguem acesso. Não chega o ônibus, não chega o motoboy, não chega o aplicativo, não chega o táxi, não chega e não sai o próprio carro da sua garagem, porque os buracos não permitem. Então, antes de cobrar o horário do ônibus, nós temos que oferecer uma rua para o ser humano pisar, para poder sair de casa e para poder voltar. Muitos motoristas, sejam eles de aplicativo, de táxi, de ônibus, reclamam que não se chega e não se cumpre horário porque não tem como andar. Então, será esse não será o principal ponto a ser tratado? A mobilidade não passa pela estrutura da cidade? Então, é o primeiro ponto a ser combatido, o primeiro ponto a ser resolvido. E depois, sim, nós queremos ter essa grande fiscalização, queremos a parceria da Câmara de Vereadores, que são os nossos fiscalizadores, para nos ajudar a fortalecer esse serviço, porque no momento que nós oferecermos a estrutura, tem que ter a contrapartida, os serviços têm que funcionar. O PL elegeu 2 vereadores. Como é que vai funcionar em relação a básico? Porque, na verdade, precisa também do apoio dos vereadores. Como é que vai ser tratado? Valdir, a gente está recebendo diariamente apoio dos vereadores eleitos, dos suplentes também. E eu vejo isso como uma resposta dos vereadores aos seus eleitores. Eu vejo isso como uma retribuição dos eleitos àqueles que apostaram neles. Não poderia ser diferente. Se os eleitores te elegeram para o mandato com aquela expectativa, como é que tu vai frustrar já de largada essa expectativa? O eleitor está mostrando que quer mudança, o eleitor está mostrando que quer uma alternativa nova, o eleitor está mostrando que não concorda com o passado, que quer o futuro. Então, isso já está chegando para nós, através dos nossos vereadores que foram eleitos. Acho que esse compromisso já está se perfectibilizando. E dessa forma, a gente vê os anseios da comunidade. A comunidade está falando através dos seus eleitos. E, se não fosse dessa forma, acho que a melhor maneira é governar junto com a população. É estar lá no bairro, é trazer eles para dentro da Câmara, é fazer com que eles falem e eles cobrem dos seus eleitos. Dessa forma, estaremos unidos juntos, trabalhando pela população. Em respeito ao bairro, que a gente trata muito a questão do bairro,
O governo vai ser mais próximo, participando junto, chamando a Assembleia, participando de reunião para discutir as prioridades do bairro? Nós não conversamos ainda pontualmente sobre isso, tá? Mas a principal característica é que nosso governo não será de fora para dentro, será de dentro do bairro para fora. Não vai ser olhando de longe, vai ser olhando junto, vai ser sentindo a dor junto com a população, os anseios junto com a população. É dentro do bairro, é vendo a realidade, a necessidade, como é que está aquela escola, como é que está a estrutura, como é que está o professor, a motivação dele. Vai ser olhando o teu posto, vai ser olhando a tua calçada, o teu meio da rua, que a gente quer governar. A gente quer governar contigo, olho no olho, te ouvindo, te abraçando. Porque se não for dessa forma, existe a distância que temos hoje. E o povo já mostrou que não é assim que eles querem ser governados. A gente viu, a gente está notando aí que Pelotas foi atingido pela enchente. E como é que vão fazer a contenção para que não aconteça mais a enchente que teve na Z3, no Valverde, né? O Barro Duro, não, até porque é alto, não foi atingido. Qual vai ser o projeto para não ter mais essa enchente que teve em Pelotas? Qual é o plano de vocês em relação a isso? Olha, a gente fala sobre de tantos ângulos, de tantas formas de proteção e de prevenção, mas a principal delas é a limpeza, né? Sim. Limpeza, manutenção da cidade. E isso poucos falam, porque parece tão simples e tão banal, mas a limpeza, se tu vai em qualquer bairro da cidade, nem vamos falar dos mais alagados, dos mais atingidos, em qualquer bairro, os bairros estão atirados, estão sujos, e onde acumula sujeira e tem um entupimento, isso transborda. Nós não temos esgoto na cidade. E quando acontece um alagamento, qual o resultado? Esse esgoto vai para dentro da casa do pobre, principalmente. Muito embora nessa enchente tenhamos sido atingidos sem classe, sem escolha. Todos nós fomos atingidos. Então, nós começamos pela limpeza, pelo esgoto. E depois, por todas as formas de contenção que vem se falando, se batendo ao longo dos meses, porque, afinal, é um assunto vigente, é um assunto recente, né? Uma das coisas que se fala em relação ao SANEP, e isso foi tentado levar para a discussão na Câmara de Vereadores em relação à privatização do SANEP. O governo Perondi vai seguir nessa linha ou ele vai tentar manter, porque isso é uma autarquia que dá lucro, né? O SANEP é um patrimônio histórico da nossa cidade. Qual é a visão em relação de melhorar o atendimento do SANEP? Porque muitas pessoas reclamam que a conta chega muito alto, porque contrataram uma empresa que ela cobra um absurdo nas contas. Como é que vai ser tratado esse assunto? Olha, até onde eu e Marciano discutimos sobre esse assunto, não será privatizado. Manteremos o SANEP, mas possivelmente tenhamos alguma PPP para ajudar, para potencializar o SANEP, barateando o serviço e melhorando a qualidade. Programa UPACAF e a comunidade, né? Lembrando aí que vai ao ar aí no sábado, às 13 horas, no canal 14 da NET, e também aí na rede social, Facebook, YouTube, né? Vai em todas as plataformas aí da rede social, TVC, programa UPACAF e a comunidade. Lembrando aí que na segunda-feira, de parceria aí com o Giro Comunitário, a UPACAF vai estar com Fernando Marrone, né, fazendo essa entrevista aí na segunda-feira. E a gente está aí à disposição. Gostaria que agora te deixar à vontade também para te falar, né, qual é a ideia de vocês, de plano de governo em relação à cultura, né, o papo aqui é descontraído, entendeu? Eu deixo, porque quem tem que conhecer não é o repórter que está aqui, mas sim a população. Qual é a ideia de vocês na área da cultura? Bom, Valdir, a área da cultura é tão ampla, né? Nós, afinal, somos uma cidade histórica e cultural, artística e cultural. Temos o maior patrimônio neoclássico da América Latina. Sim. Nós já fomos uma referência no país de beleza. Temos o doce, somos conhecidos pelas mulheres bonitas, e eu não sou pelotense, então eu posso falar, não estou puxando para mim.
Nós temos um patrimônio, nós temos a música, nós temos a poesia, nós temos o teatro mais antigo, nós temos uma praça linda, nós temos gente bonita e acolhedora, nós temos o Laranjal, uma praia linda também. Nós somos lindos e nós nos orgulhamos disso. Só que estamos atrasados, sucateados, deixados de lado. Quando a gente fala em cultura, a gente também fala em turismo e lazer. Porque quando se enobrece a sua própria cultura, tu chama atenção para fora, as pessoas querem vir te conhecer. As pessoas te valorizam. Então, além de nós nos valorizarmos, os outros passam a nos olhar e a valorizar. Isso também gera o desenvolvimento, isso gera emprego. Então, quando a gente fala em cultura, a gente fala em lazer, em turismo, em emprego, em crescimento, em desenvolvimento. Não tem como não falar de cultura. Nós aqui temos a cultura tão eclética, né? Tem o carnaval, tem a questão gospel, tem teatro, tem hip hop, tem gauchesco, nossa cultura gauchesca, tradicionalista, da onde eu venho, da onde eu mergulho, da onde eu tenho certeza que quero e vou honrar. São muitas vertentes, são muitas bandeiras. É o teatro no bairro, é o teatro no 7 de abril, é a dança no bairro, é a dança na cidade, é no campo, o nosso agro, a nossa colônia tão linda, pode ser tão bem utilizada nesse mesmo mote, que é a cultura, que é o turismo, que é o lazer. Então, todas essas coisas têm que andar junto. Para mim, é uma engrenagem. E eu acho que não tem como a gente dizer, vamos direcionar a cultura para cá ou para lá. Não, nós temos que trabalhar junto com a sociedade, ouvindo os anseios, ouvindo os jovens, ouvindo os mais velhos, ouvindo a experiência, ouvindo aquilo que está surgindo, mas nós não podemos deixar de praticá-la em sua amplitude. Geração de emprego. Eu já vi nos debates, já vi nas entrevistas dos candidatos, se fala muito em geração de emprego. E Pelotas há muito tempo não traz nenhuma empresa para gerar emprego aqui em Pelotas. Qual é a ideia de vocês, né, para geração de emprego? A geração de emprego é a primeira bandeira que o Marciano levantou. Ele vem de uma região muito bem desenvolvida, onde tem muita indústria, onde tem muito desenvolvimento, para onde recebe muito a nossa mão de obra, onde recebe muito os nossos jovens que aqui se qualificam, mas que vão usufruir desse desenvolvimento intelectual lá na região. Ele vem de lá com essa cultura e chegou aqui e esbarrou com a burocracia exagerada, aonde tu levas 2 anos, às vezes mais, para poder abrir uma empresa. Abrir uma empresa quer dizer gerar emprego, gerar autonomia e independência para as pessoas. Significa trazer realização, sucesso, felicidade, consumo para as famílias. Isso significa trazer para as pessoas a dignidade. Quando se traz prosperidade, se gera dignidade. Então, o desenvolvimento começa pela desburocratização, começa pela manutenção das ruas. Qual empresa que vai se instalar numa cidade que não tem rua para tu pisar, para tu circular? Quando se trata o turismo, quando se trata a cultura, quando se trata o lazer, tu atrai também o desenvolvimento. Porque tu não vai gerar cultura, lazer e turismo com uma rua esburacada, com uma cidade escura, com as coisas atiradas, com o lixo pelas esquinas. Então, quando a gente cuida dos bairros, quando a gente cuida da população, automaticamente o desenvolvimento começa a chegar. E ainda quando tu olha mais profundamente, desburocratizando, atraindo, incentivando o empresário a vir, essas coisas ao natural acontecem. Então, Pelotas terá 3 principais bandeiras: a saúde, acabar com a dor das pessoas, o desenvolvimento através da geração de emprego e renda e, por consequência, o desenvolvimento total da cidade. A cidade vai voltar a ser grande, vai voltar a ser atrativa. Então, eu digo 3 bandeiras, porque uma individual, que é a saúde, e a outra o desenvolvimento, e a terceira, que é uma só, a prosperidade, que ela está incutida em todas as outras que nós levantaremos junto. A gente fala em turismo e Pelotas está tendo, assim, as pessoas que vêm para Pelotas, vê muitos moradores de rua, pessoas morando, dormindo na Marquises. Qual seria a ideia para tentar resolver para essa questão social?
A gente sabe que tem os abrigos, mas a grande parte dessas pessoas que poderiam estar nos abrigos estão na rua. Qual seria a ideia do governo para resolver essa situação? Porque isso é um cartão negativo para a nossa cidade. Nós já tivemos solução para isso, né? Eu me orgulho bastante, porque já foi a menina dos olhos do meu pai quando ele abriu o CICI, não sei se tu te lembras, Sim. Centro Integrado da Criança e do Idoso, onde acolhia a criança e o mais velho. Eu lembro que na época passava uma Kombi recolhendo as pessoas na rua. Tão pesado ouvir isso, recolhendo as pessoas. Pessoas não são recolhidas. Pessoas têm que ser acolhidas. E o CICI se tornou um centro de acolhimento. Então, no início, quando aquela Kombi passava, as pessoas se sentiam recolhidas. Depois que conheceram o CICI, passaram a se sentir acolhidas. E é isso que nós queremos, ter um centro de acolhimento, que os lugares que recebam essas pessoas estejam de portas abertas, de fato, que essas pessoas tenham um sorriso para recebê-las, que elas sejam recebidas, que elas queiram ir para lá. Mas melhor do que isso, que elas não precisem estar nas ruas, Valdir. Que tenham emprego, que tenham oportunidade, porque eu não acredito que as pessoas vivam na rua, porque ninguém mora na rua. Sim. Morador de rua, isso não existe. Ninguém mora na rua. As pessoas estão na rua e ninguém está porque quer. Então, no momento que tu tens oportunidade, que a cidade anda para frente, essas pessoas também vão ter seu lugar no espaço, vão ter seu lugar na cidade. Mas, enquanto isso não acontece, o acolhimento deve ser feito, mas também com dignidade e com respeito. Teremos cursos para essas pessoas se reciclarem, para as pessoas poderem ter uma esperança de ser aproveitadas de alguma forma. As pessoas querem ser úteis, as pessoas querem colaborar consigo e para com a sociedade. Ninguém quer ficar embaixo de uma marquise, ninguém quer ter uma casa improvisada, um colchão que quando chove molha, não tem para onde fugir, não tem como escapar do frio, que tem que passar fome muitas vezes, se enganar. Então, isso nós também não queremos enganar o povo. Nós teremos acolhimento, mas nós estaremos trazendo oportunidades. Em respeito ao calçadão, até pouco tempo a gente via umas madeiras, né, como tampa, né, que roubavam ou quebravam as tampas. E vergonhoso chegar um turista e ver, né, madeiras, né, nas tampas. Qual seria a ideia? Né? Claro, agora a gente já viu que muita coisa já conseguiu até melhorar, mas isso não seria um compromisso do CDL, que fala que hoje detém a FenaDoce, de cuidar dessa questão que é logística do CDL? Não seria o compromisso deles, tanto arrecado na FenaDoce, de cuidar o calçadão? Como seria feito essa parte aí? Porque eu acho que teria que também passar essa obrigação para eles. Valdir, a gente não pode se eximir dos nossos compromissos. Sim, sim. A gente tem que cuidar da cidade. O prefeito tem que cuidar da cidade. Se alguém não cuida e tem essa atribuição, tu tens que ter a tua responsabilidade. Tens que puxar para ti. O que não pode deixar a cidade ficar tirada? Nem o centro e nem a periferia. O centro, é um cartão postal, uma referência? Sim. Mas tu não podes priorizar cuidar do centro porque é o cartão postal. Porque as pessoas, a população, está no bairro. Então, acho que a importância é a mesma. Tanto o calçadão, o centro, quanto o bairro. Na educação, projeto para a educação, qual seria a ideia? Bom, o projeto para a educação, o primeiro deles é não deixar nenhuma criança fora da sala de aula. É nós termos escola infantil, as creches, para as mães poderem trabalhar. Porque muitas hoje não podem trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Se as mães vão trabalhar ou vão usar o tempo a seu bel prazer, é uma opção delas. Mas nós vamos olhar para as crianças e vamos olhar para as mães também, oportunizando a escola de turno integral, as creches, que são as escolas infantis, qualificando e valorizando os professores, porque o professor é a escola. Porque falar em escola, em tijolo, em um telhado, é só uma estrutura. Porque a diferença está na motivação de um professor. O professor, sendo um bom professor, ele estando motivado, ele motiva uma criança até num banco na praça. Mas uma boa escola estruturada sem um bom professor não adianta de nada.
é só um espaço para receber aquelas pessoas, informação. Hoje nós temos as escolas sucateadas, mal temos estrutura de tijolo, telhado caindo, quando chove um pouquinho já chove dentro da escola. Então, primeiro de tudo, vamos olhar para a estrutura, vamos motivar e qualificar, valorizando os professores para que tenhamos uma educação de qualidade. Programa UPA-CAF a comunidade, já o Birinha ali já fez sinal aí, temos 5 minutos, 30 minutos, passa rápido, mas foi o acordo que a gente fez aí, 30 minutos para o candidato Peronte, né, hoje representado pela Adriana, e na segunda-feira, né, vem o Fernando Marrone aqui para participar da parceria com o Giro Comunitário. Tá? Então, eu acho que 5 minutos ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho, né, Birinha? Só nos alerta aí, porque depois nós entramos no segundo bloco. 4 minutos. Adriana, fica à tua disposição aí, né? A gente já falou vários temas aí, né? Claro que teria mais, mas como foi acertado, né? O tempo tem que ser igual, porque o Tribunal Eleitoral, ele controla muito isso, né? Tá então a gente tem que ser 30 minutos para ti, 30 minutos para o outro candidato que vai estar presente na segunda-feira aqui, né? Para trocar a ideia aí. Uma coisa rapidinha, como é que vai ser a aproximação do governo, que é o governo de oposição no governo federal, para a questão de captar recursos? Valdir, eu acho que isso é um tabu, né? Sim. Quando o governo federal nega recursos para um município ou o governo estadual, ele não está negando para um prefeito, ele está negando para o povo, está negando para a população. Nós procuramos ter o melhor diálogo, as portas mais abertas, todos, sejam políticos, seja a sociedade, de uma forma geral, mas diálogo. Nossos projetos não são pessoais, não são para mim, a Adriana, empresária, advogada, não é para o Marciano. É um projeto para a população. Se não for bom para a população, não vai servir para nós, não vai ser bom para a gente. Nós estamos aqui à disposição, a serviço da população. E é assim que tem que estar o presidente da República, o governador, os senadores, os deputados. Nós temos a maior bancada de deputados, o nosso partido. Nós transitamos lá da melhor forma possível. Temos vários senadores apoiando o nosso projeto. Por que o presidente não apoiaria também? Nós estamos aqui para somar, para fazer a diferença para a nossa população, para que Pelotas apareça de forma positiva no cenário, para que nós tornemos o futuro digno da nossa população. Se o governo federal quer participar disso, virá conosco. Se ele não quer e for apenas um poder, um espaço de poder para o partido que ocupa a presidência da República, bom, aí independente de governo, eles não estarão presentes, não estarão ao lado do povo. Nós convidamos a todos que estejam pela dignidade, pela prosperidade, trazendo esperança e dias melhores para a população de Pelotas. Foi aí a entrevista com a Adriane, né, vice-prefeita aí da chapa Peronte. E aí, na segunda-feira a gente retorna aí, agradeço aí para te despedir aí e pedir, né, esse espaço aí para pedir, né, voto para a população. Muito obrigada mais uma vez à TV, Ativa, Aldir, a oportunidade de estar aqui falando com a nossa população, chegando onde a gente não consegue chegar com os nossos pezinhos, porque estamos lá no bairro, olhando olho no olho, abraçando, ouvindo a população. E para quem ainda não nos ouviu, eu peço, dia 27, um voto de confiança. Vamos de 22 para ter um futuro digno, com prosperidade. E a gente fica aqui, agora o segundo bloco aí, eu vou ter o convidado aí, Renato Costa aí, que foi presidente aqui da TV Comunitária, mas vai estar aqui na bancada junto comigo no segundo bloco. Obrigado aí pelo convite, ter vindo participar aqui do programa da UPA-CAF, e esse espaço está sempre à disposição. Boa noite, amigos. Está no ar o TVC Pelotas, nosso informativo de hoje. E você vai conferir as principais notícias da nossa cidade. Os doutores da alegria animaram os pacientes do Hospital Escola da UFPEL, trazendo sorrisos e brincadeiras no Dia do Sorriso. O Colégio Félix da Cunha inicia suas reformas após 8 anos de espera, com melhorias importantes para os alunos.
Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e vamos falar sobre a importância da mamografia precoce. Também trazemos os detalhes de uma noite violenta em Pelotas, com homicídios registrados na cidade. E não perca as novidades da 28ª Expofeira, que recebeu mais de 2.000 crianças na Fazendinha. Fiquem conosco! Doutores da Alegria contagiam pacientes do Hospital Escola com risos e brincadeiras. Uma visita especial animou os pacientes do Hospital Escola da UFPEL. Os doutores Bagunça, Bolinha e Altisnani, da ONG Esquadrão da Alegria, trouxeram bom humor ao hospital no dia do sorriso, 4 de outubro. Eles percorreram quartos, a ala pediátrica e até a UTI, diagnosticando riso frouxo e prescrevendo muitas gargalhadas. A chefe da UTI, Bárbara Ramos Melo, destacou o impacto positivo das visitas, que trouxeram leveza ao ambiente. Pacientes, como Cândida dos Santos, se divertiram tanto que até choraram de rir. A equipe promete voltar mais vezes em outubro para continuar levando alegria a todos. Colégio Félix da Cunha inicia reforma após 8 anos de espera. Após 8 anos de espera, o Colégio Estadual Félix da Cunha, na Rua Benjamin Constant, finalmente entrou na lista de reformas do governo estadual. A primeira fase inclui obras na quadra de esportes e reparos em uma sala de aula com infiltrações, com um investimento de R$ 168.919,52. O prédio histórico será restaurado em uma etapa futura, garantindo a preservação da estrutura. A supervisão está a cargo de Lívia Fernandes, da 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, e da arquiteta Josiane Vols. Outubro Rosa, prevenção e mamografia precoce são essenciais no combate ao câncer de mama. Agora vamos à nossa previsão do tempo. Homicídio entre irmãos em Pelotas e assassinato em Rio Grande marcam noite violenta. Na noite de sexta-feira, dia 11, Pelotas registrou um homicídio na rua Pedro Moacir, no centro. LFF, de 44 anos, foi morto com arma branca por seu irmão, de 46 anos, que foi preso em flagrante. O crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo dinheiro e drogas. A vítima e o suspeito tinham antecedentes criminais. O caso está sendo investigado pela polícia. No mesmo dia, em Rio Grande, um homem de 41 anos foi morto a tiros no bairro Castelo Branco, elevando para 28 o número de mortes violentas na cidade em 2024. Fazendinha na Expofeira de Pelotas recebe mais de 2.000 crianças. E assim chegamos ao fim do nosso informativo TVC Pelotas de hoje. Não se esqueça que estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 20h25. Para mais novidades e conteúdos exclusivos, siga-nos nas redes sociais. Basta buscar por @TVC Pelotas. Agradecemos sua audiência e até a próxima. Programa UPACAF e a comunidade. Retornando agora aqui, ao meu lado aqui, o Renato Costa, né? Vamos fazer mais ou menos uma avaliação aí da entrevista aí da Adriana aí, que representa aí, né, a chapa do PL, né? Ela veio representando o Peronde, né? Vamos fazer uma avaliação aí. O que tu achou da entrevista, Renato, aí? Então vamos usar esses 20 e poucos minutos que se tem aí para a gente comentar aí, né? E lembrando que o Fernando Marrone vai estar segunda-feira aqui, né? Às 13h30, né? Vai estar aqui no estúdio da TV Comunitária para a gente falar sobre plano de governo dele. 30 minutos também vai estar à disposição dele. Renato, qual é a avaliação que tu faz, Renato? Tudo bem, Valdir, muito obrigado aí pelo convite, né? Nós temos hoje em Pelotas uma oportunidade de fazer uma mudança, uma virada em Pelotas, né? A gente viu nas eleições que nessas eleições onde ficou os dois candidatos e alguns candidatos, no caso da Paula, né? O pessoal já cansou da administração, desgastou a administração, né? A questão dos bairros atirados aí, então o que Pelotas quer agora, né? Ela quer realmente uma mudança. Por isso é importante a gente trazer, a TV trazer, o teu programa trazer o candidato, né? O vice, o próprio Peronde, o próprio Marrone, os seus vices, para que a população, né, possa entender de fato assim, o que eles nos trazem aí para essa mudança.
Todos nós queremos mudança. A gente está chegando no final do ano, a gente quer novas perspectivas, a gente quer que o nosso bairro seja bem atendido, a questão da saúde, Sim. que é uma questão muito difícil, nenhum candidato vai resolver de uma hora para outra, né? São anos e anos aí de abandono, principalmente das ruas, né? Falo lá do Fragata, que eu sou morador do Fragata, por exemplo, né? Ruas, a Campos Sales mesmo, né? Há quase 30 anos, né? Que ela está tirada lá, ela está uma coxa de retalho, e ninguém consegue resolver essa situação, né? Eu acho que um candidato próximo aí que se eleger em Pelotas, né? Ele vai ter que se comunicar mais com a questão federal, porque Pelotas não tem dinheiro. Sim. Pelotas tem uma dívida praticamente milionária. Nós temos que se dar de conta, Valdir, né, que as pessoas têm que entender que nós temos quase 10 mil funcionários na prefeitura, né? Então, 60% do que se arrecada tudo vai justamente para pagar esses funcionários, né? Olha a dificuldade de administrar Pelotas hoje, né? A partir de janeiro, os vereadores passaram o seu salário de 18%, 18 mil. 18 mil reais, né? Praticamente dobrou. Quem vai pagar somos nós, quem vai pagar é a prefeitura. A Câmara não arrecada. E não é só os vereadores, que a assessoria também aumenta o valor também. É Né? que eu ia chegar lá, né? O secretário também ganha um salário. Assessoria... O CC também aumenta. Exatamente, olha aqui, então vereadores aumentaram o salário dos vereadores 18 mil reais, né? Olha o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que tem as emendas impositivas também, que cada vereador, a partir de janeiro, vai ganhar 1.500.000 reais para gastar onde quiser, sendo que 50% é destinado à saúde. Bom, se tu somar os 21, isso aí já deu 200 milhões. Sim. Mais de 200 milhões, né, que é acrescentado a partir de janeiro na conta da prefeitura. Mais os 18 mil, mais os salários dos assessores, que aumentou de 5 para 8 assessores. Né? Os CCs aumentaram também. Então, o próximo prefeito ele é obrigado a se comunicar com a questão federal. Ele tem que ter aliados federais, ele tem que, só com dinheiro de Pelotas, ele não vai conseguir administrar a nossa cidade, principalmente os bairros e as vilas, porque nós temos quilômetros e quilômetros de esgoto a céu aberto ainda em Pelotas. Então é muito difícil a situação. Agora, acredito que alguém que vem com a perspectiva de crescimento econômico, que para mim a saída não é pedir dinheiro, Pelotas tem que conversar aí, o próximo prefeito, por isso que nós estamos atentos às entrevistas, eles têm que se comunicar com os empresários e os industriários de Pelotas, que são mais ou menos 200 empresas fortes que tem, 200 indústrias, para como o governo pode ajudar essa gente, né? Tem muitas empresas quebrando, o governo tem que perguntar por que tu quebrou. Eu quebrei por isso e por isso. Tem como reativar? Tu tem como gerar um emprego? Tu tem como facilitar uma empresa aqui, abrir uma empresa em Pelotas hoje? Hoje está muito difícil. Está muito difícil abrir uma empresa. Então, eu, como contribuinte, também estou atento às entrevistas, como essa da Adriane aí, que é a vice do partido, assim como também do Marrone, né? E que me interessa muito, porque eu tenho, como eleitor também, eu quero saber como é que vamos administrar o nosso dinheiro. Não é? Então é importante esses debates, uma pena que a gente não pode dar para eles assim, tipo 2, 3 horas para falar bastante, porque a população tem que conhecer o candidato, não é? E para poder cobrar depois. Então, o básico para mim, assim, ó, dessas entrevistas, eu procuro ver o que o candidato, ele se realmente, o que ele está se propondo a fazer, vai acontecer a partir de janeiro. Eu fiz uma pergunta ali para a candidata em relação ao calçadão, né, que realmente é o espelho da cidade, né, o turista que vem estava vergonhoso aquele calçadão, a questão tampa de madeira é um absurdo, e o CDL que fatura tanto na Fena Doce, eu acho que queria também jogar um pouco para que o CDL ajudasse também a conservar aquele calçadão. Até porque a CDL, e aí eu questiono isso neste programa, em outros programas, Valdir, por exemplo, né, que um debate que eu vinha fazendo
é que o presidente da Câmara, o Anderson Garcia, deu 250 mil para a Fenadoce, Sim. sob a alegação de que ela precisava ser ajudada. Ora, quem precisa ser ajudado é o microempresário. Sim. Eles já estão sendo ajudados pela prefeitura, e aqui não sou contra a Fenadoce, mas ele já recebe incentivos do próprio município, não pagando IPTU, que seria um monte de dinheiro, e o presidente da Câmara dá 250 mil e não dá para um pequeno empresário, não destinou a verba lá para a questão da Z3, que até hoje está com problemas. Sim. Então, essas coisas que não dá para entender. A questão do calçadão que tu falou é a responsabilidade da CDL. Eles é que deveriam de administrar. E a gente teve, tu sabe disso, Sim. se lembra, o presidente da CDL antigamente, que se interessava pelos próprios, que dava aquela manutenção ali e brigava pela questão da limpeza do calçadão. Né? Tu sabe mesmo, o pessoal Sim. da Beiro, que fazia aquilo ali, e hoje não se vê mais. Então eles deixam à mercê da prefeitura. Os próprios ambulantes ali já tomaram conta de novo, que fizeram o Pop Center. E por que os caras não vão para lá? Não dá porque é caro. Né? Isso aí, essas questões eles têm que rever. Nessa questão de reconstrução da cidade de Pelotas, tem que ver essa questão aí, Valdir. O Pop Center, a maioria das lojas estão fechadas. Sim. E qual o incentivo que se dá ali? Incentivo nenhum. O mercado tem várias lojas fechadas. E que As não tem galerias incentivo. também, as galerias, tu vê que a Também. maioria das lojas fechadas. Tudo fechado. Então, assim, ó. O que falta para desenvolver essa economia? Qual é a tua visão? Porque o governo que assumir agora sabe que está assumindo um baita compromisso de desenvolver a nossa cidade. Desenvolvimento. Aí entra o desenvolvimento econômico, que eu digo, que entra toda essa situação aí dos empresários. Porque quem gera emprego, Valdir, é o empresário. Quantas pessoas ficaram desempregadas aí? Né? E a gente fala muito da economia familiar. Isso é uma coisa super importante, porque quando o cara o ferista quebra, ele quebrou vários empregos, a cadeia, porque estava empregada a filha, o filho, o genro, a nora, todo mundo trabalhando, ficaram desempregados. E o que Pelotas fez para ajudar esse pessoal? Por exemplo, o distrito industrial tá morto, não tem mais espaço. Sim. Então isso aí entra no desenvolvimento econômico. O que faremos aí? O candidato agora, esse candidato Peronde, tá? Já vou falar no Marrone, quando eu falo um, eu falo dos dois, para não tem problema, né? Mas ele toca nessa questão que é importante para mim, que é o desenvolvimento econômico. Eu acho super interessante, além de outras coisas, mas isso é uma principal das coisas, que dá emprego. Ele, como empresário, né, também sabe da dificuldade do empresário. Por outro lado, quero falar que eu gosto muito nas entrevistas do Marrone, que estará aqui nessa bancada contigo aqui, e que estarei aqui também porque quero cobrar dele, e ele fala que eu acho muito pertinente, é a questão da cultura em Pelotas. Sim. O abandono do patrimônio público, né? A gente fala muito, os casarios tão bonitos, mas estão decadentes, estão destruídos. E o que a prefeitura faz em relação a isso aí, ou fez até agora? Nada. Eu sempre O questionei exemplo, aqui. o Teatro 7 de Abril, Cultura fechado nota há zero. muito tempo. E vem verba, e vem dinheiro. E reconstruíram e não reconstruíram. E não fazem nada, não terminam. Será que é tanto dinheiro assim para reconstruir? Por isso que eu sempre disse assim, talvez a prefeita Paula sabe disso aí. Quantas vezes a gente aqui criticou uma crítica construtiva para o atendimento especial na questão do patrimônio público histórico nosso, né? Ver as praças aí depredadas, os monumentos pichados, quebrados, o relógio quebrado. Sim. A Yolanda Pereira ali, que foi a Miss Brasil, Miss Pelotas, pelotense, né? Praticamente não existe mais ali, o monumento dela está no chão. Então, como é que tu vai falar com a cidade de cultura nessa cidade? E o prefeito, candidato prefeito, o Marrone, ele fala nessa questão do patrimônio e da cultura. Para mim é interessante, nós vamos cobrar isso dele, né? E na questão do Peronde, ele fala na questão econômica também, que para mim é um assunto bastante interessante para os empresários de Pelotas e para o crescimento de Pelotas. Programa UPACAF e a comunidade. Birinha, quantos minutos a gente tem aí, Birinha? Tá, o Birinha está ali, né? Mas vamos continuar conversando aí sobre a entrevista que a gente teve aqui com a Adriana. 10 minutos.
Há 10 minutos temos muito tempo ainda para a gente conversar. A Adriana, ela falou aqui, por exemplo, do que está nos bairros, né? Sim. Com certeza ela também mora no bairro, né? Sim. Então ela sabe da situação lá do bairro dela, que é do Arco-Íris. Para quem não sabe, ela esteve aqui e ela é filha do Anselmo, do Sim. vereador, ex-prefeito Anselmo, né? E que conhece bem essa realidade aí da cidade de Pelotas. Sim. Porque é uma vergonha. Agora, político, ele fala o que a gente quer ouvir. Mas a gente torce, Valdir, que na prática isso aconteça. Claro que tem aqueles primeiros meses quem ganhar para ajeitar a casa, né? Mas a partir disso aí nós vamos começar a cobrar, sim, essas promessas que são feitas, né? Mas eu acredito, Valdir, que quem ganhar sabe disso aí. Quem for o vencedor sabe que primeiro ele vai atender a vila. Ele vai ter que atender o bairro, porque o centro, com toda a questão de pandemia, ele ainda tem o seu asfalto, ele é bem limpadinho. Agora, as ruas são intransitáveis. Tanto é que alguns bairros nem o ônibus transita mais para não destruir os seus carros. E tem um tempo atrás aí, tu deve te conhecer, que quando tinha eleição, as pessoas diziam, vou tapar as valetas. E as valetas não foram tapadas. Foi feita a questão do esgoto, né, em vários bairros, mas as valetas continuaram, né? Não se resolveu nada. As ruas continuam de estrada de chão. Vejo alguns bairros que fizeram uma capinha de asfalto que resolveu. Por que não faz em todas as ruas que não são pavimentadas? Uma capa de asfalto que depois tu vai só remendando se fizer algum buraco, mas não vai estar essas piscinas que está acontecendo nos bairros. O de exemplo, Santa Terezinha, tu tem que desviar vários, e aí termina para a chuva, mas os poços é tão grande que não seca. Então, Valdir, eu vou voltar aqui a dizer que uma vez numa entrevista que a Paula estava fazendo com os candidatos, eu questionei ela da volta das COSACs, das Coordenadorias de Serviço e Ação Comunitária, que funcionavam muito bem, ou subprefeitura nos bairros. Eu acho que é uma das maneiras ainda que funcionou no tempo do saudoso Bernardo de Souza, as COSACs, né? Cada bairro tinha a sua COSAC, pelo menos dava um atendimento mais rápido ali para aqueles moradores, assim como tinha no Fragata, né? Então, eu queria conversar, se eu tiver oportunidade, dos candidatos aí, falar sobre a volta das subprefeituras, porque a única maneira que até hoje deu certo de lidar ali com o público diretamente. Por quê? Quem sabe da situação das vilas e dos bairros não é o prefeito, nem a vice-prefeito ou vice-prefeito. Quem sabe é o povo, quem mora lá, é o presidente da associação que mora há anos. Então, eu acho que assim, os candidatos têm que conversar com esse pessoal, né? Tu que é do movimento comunitário sabe que quem conhece a situação dos bairros é os presidentes da associação, que geralmente nasceram, se criaram e acabam morrendo no próprio bairro, né? Então são 60, 70 anos ali que eles sabem a situação da valeta, a situação dos vazamentos na rua, né? Que é um desperdício quando asfalta uma rua e não arruma os vazamentos, que daqui uns 2, 3 dias estão quebrando de novo. Isso é uma coisa que tem que arrumar, isso é questão de gestão, né? Antes de passar numa rua, tem que perguntar para as pessoas como é que está a água lá. Porque às vezes não tem pressão, e eu falo porque eu trabalhei muitos anos no SANEP, não tem pressão, e às vezes simplesmente está entupido o cano lá na saída da água. Então os camaradas botam o asfalto em cima, daqui a 2, 3 dias a vizinha vai lá no SANEP e pede para ver a questão que a água tá sem pressão, aí os caras vão descobrir justamente que está no ramal, que o ramal está enterrado e que tem um asfalto por cima, então eles fazem isso aí. Então primeiro o SANEP tem que ir na rua, ver, conversar com as pessoas, por isso que eu digo, conversa com as pessoas, para saber como é que está a pressão da água. Pressão boa, beleza, todo mundo pressão 100%, agora pode asfaltar, e se não tiver vazamento. Então, quando tinha as COSAC lá, tu queria um caminhão tirar um aterro da tua casa, tu tirava. Aí tu tirava o aterro e tu não botava o teu aterro no meio da rua, aquilo ia direto para as COSAC. E às vezes tu tirava um aterro, tirava do Zé e dava para o João.
Ajudavam, então nunca tinha sobra de aterro em entulhos, na rua não tinha isso aí. Então, não sei, eu acho que isso aí é uma proposta que tu pode conversar aí com o próximo candidato, vir aqui, falar das COSACs, que era muito bom para a comunidade, me lembro bem disso. Programa UPACAF a Comunidade, todo sábado, a partir das 13 horas, nós vamos estar presente aqui, né, o programa UPACAF. E lembrando que segunda-feira temos a presença aí do candidato do PT, da frente, né, na federação, PCdoB, PV, Rede, né, e PSOL, né, que estão fazendo parte dessa outra chapa, e a gente vai estar debatendo aqui, né, dando espaço aí para que o eleitor conheça as propostas dos candidatos. Uma das coisas que eu fiz, essa pergunta para a Adriana, e eu também vou fazer, a questão do SANEP. O SANEP ameaçaram, né, de privatizar o SANEP. Né? Só não privatizaram porque houve uma pressão grande, tanto de funcionário como da população, para que isso não acontecesse. Pelo que a Adriana falou, também não vai ser privatizado no caso do governo dele. E a outra frente a gente sabe que é contra essa privatização. Exemplo aí, o governo do estado diz que não ia privatizar a CE e privatizou. Né? O governo, a Corsã ainda não foi privatizado, mas a Corsã, no caso a CE, foi vendida. Né? Só não venderam o Banrisul porque não conseguiram também. Né? A privatização muitas vezes pode ajudar, mas também pode atrapalhar também, porque quem vai gastar mais vai ser a população que vai pagar mais caro. O problema do SANEP ali, Valdir, não sei se nós vamos ter tempo aí. Não sei, eu já sei, tinha falado. Vou ser bem rapidinho aqui. Sim. O SANEP, a questão ali é gestão. Não precisa privatizar. É gestão. O SANEP, quando um funcionário antigo se aposenta, ele segue trabalhando até os 70 anos. Eu acho extremamente errado isso aí. Tá? E está cheio de funcionário ali que ganha 20 mil reais. Isso também é outra coisa que tem que terminar. São gestão, tem muita gente, né? muito penduricário. Isso aí, para mim, tem que acabar. É gestão só o SANEP. Tá? O SANEP é uma autarquia. Ela é super importante para a cidade. Se privatizar, com certeza a água vai dobrar de preço. Birinha, quantos minutos aí, Birinha? 2 minutos, Renato, para te despedir. Não, aí. Tranquilo, Valdir. Muito obrigado pela participação e é bom que tu faça isso, que a TV também retransmita através do Facebook, das mídias sociais, trazendo nossos candidatos aqui para que as pessoas em casa agora, nesse momento, nessa reta final aí, possam ouvir aí o projeto que eles têm para administrar o nosso dinheiro a partir do ano que vem. E a gente vai ficando por aqui, né? E lembrando aí que na segunda-feira a gente vai estar aqui no estúdio aí. Vamos ter o primeiro bloco aí de meia hora aí com o candidato a prefeito aí e ex-prefeito Fernando Marrone. E no segundo bloco aí um debate aí, né? O programa Giro Comunitário aí com o Renato, e eu vou estar presente também na bancada aí para a gente debater, né? Vou fazer uma avaliação aí, e lembrando que a gente no primeiro turno entrevistamos os 6 candidatos. A gente cumpriu, a TV comunitária cumpriu com seu papel, só não fizemos debate porque com 6 era complicado fazer, e o tempo se torna curto para fazer, porque já tem vários debates marcados, então não teria como a gente marcar um debate aqui na TV comunitária. Mas quero que os candidatos tenham compromisso com a TV comunitária que precisa. Já esse governo não teve compromisso nenhum, o governo que está se despedindo não teve compromisso nenhum com a TV comunitária que está se mantendo há muitos anos aqui em Pelotas. Ficamos por aqui e no próximo segunda-feira nós estaremos presentes aqui no estúdio. Tchau, tchau.